Salve galera, muito bem-vindos, muito bem-vindas. É uma honra para mim estar aqui no primeiro Congresso Amapaense de Direitos Humanos. Eu faço essa participação de maneira virtual porque, infelizmente, compromissos pré-agendados me impossibilitaram de estar presencialmente com os colegas aí. No entanto, imagino que esteja sendo um congresso muito feliz, um congresso com muito aprendizado e espero contribuir com a minha fala sobre a vítima no processo penal. Acho que a primeira coisa importante que a gente precisa ter sobre a vítima no processo penal consiste em nos lembrarmos de algumas obras importantes sobre a vítima no processo penal brasileiro. Talvez não, com certeza, a primeira dessas obras foi escrita no ano de 1971 por Edgar de Moura Bittencourt. Edgar de Moura Bittencourt escreveu Vitimologia, a dupla penal delinquente-vítima, participação da vítima no crime, contribuição da jurisprudência brasileira para a nova doutrina. Isso em 1971. Depois, 24 anos passados, o professor Antônio Scarance Fernandes escreveu O papel da vítima no processo penal. Depois, passados 27 anos, em 2022, o professor Maurício Zanoide de Moraes escreve sobre o chamado processo criminal transformativo. E esse processo criminal transformativo, ele vai dar um papel muito importante para a vítima no processo penal. Por fim, em 2024, o promotor de justiça Leonardo Barreto Moreira Alves escreve também uma obra muito importante, que é A Vítima no Processo Penal. Acho que eu sempre falo dessa obra, li agora já em 2024, li inteira de cabo a rabo e recomendo enfaticamente a sua leitura. Também anoto que a obra do professor Scarance está sendo reescrita, ou melhor, atualizada pelos seus ex-orientados, eu sou um deles. E queria começar falando sobre as fases da vítima no processo penal. Antônio Garcia Pablos de Molina fala sobre as diversas fases da vítima no processo penal. Em primeiro lugar, temos a vítima como protagonista. A fase protagonista da época, é a época da vingança privada da vítima. Nessa fase, a ideia é que cabia à vítima eivar todos os esforços para aplacar a agressão. Essa fase foi superada pela fase da neutralização. Essa fase da neutralização vai do direito romano, passa pela Idade Média e chega até os dias atuais. A fase da neutralização ali já exclui a vítima de participação do processo. E, modernamente, nós temos a fase da redescoberta da vítima. Essa fase de redescoberta da vítima tem no surgimento da vitimologia um dos seus principais marcos. Benjamin Mendelssohn fala sobre isso. Ele tem uma obra que é New Biopsychosocial Horizons, Victimology. Bem, quando a vítima foi expropriada do conflito, o que aconteceu? Nós tivemos aí a neutralização da vítima. Quando ela foi expropriada do conflito, ela foi neutralizada. A vítima perdeu o status de protagonista. O conflito não pertence mais a ela.
O professor Zanoide de Moraes, ele mostra, olha que interessante, nós temos que o Estado julga, o Estado acusa e, às vezes, o Estado defende pela Defensoria Pública. O Estado atua aí de maneira ampla, A vítima, ela é excluída. E não raras vezes, a vítima, ela é utilizada como um mecanismo de legitimação para a ampliação da punição. Promotores, juízes, delegados, até defensores, advogados e legisladores utilizam a vítima como uma justificativa para a maior punição, para o aumento da punição, para o recrudescimento do sistema penal. Mas eles não querem a vítima no processo. A vítima, ela só serve para legitimar o discurso. Entende? Queria dizer, desde já, como eu entendo a participação da vítima no processo penal. A gente precisa fazer uma diferenciação entre o processo penal tradicional, que é o que vem sido praticado nos últimos 2000 anos, e o processo penal transformativo, que é aquele proposto por Zanoide de Moraes. No processo criminal tradicional, não me parece que a vítima deva ter um protagonismo exagerado, porque o principal objetivo do processo criminal tradicional, é a reconstrução dos fatos. Está claro? Tudo bem? Beleza. Esse é o principal papel. Amigos, já no processo criminal transformativo, professor, o que é processo criminal transformativo? O processo criminal transformativo é aquele que busca, que visa, que tem por objetivo transformar a sociedade, os indivíduos e a sociedade através da não violência. Uma das manifestações do processo criminal transformativo é a justiça restaurativa. A justiça restaurativa talvez seja o principal marco desse sistema de não violência. Howard Zehr trabalhou muito bem isso em suas obras e no direito brasileiro, agora Zanoide de Moraes em sua tese de titularidade na USP. Pessoal, quando a gente olha para a nossa legislação, quais são as fontes? A Constituição, ela foi tímida no tratamento da vítima. O termo vítima é usado exclusivamente no artigo 245 e apenas nele. A vítima ali, ela tem a preocupação com ela voltada para questões pecuniárias. Diz que a lei disporá sobre hipóteses e condições em que o poder público dará assistência aos herdeiros e dependentes carentes de pessoas vitimadas por crimes dolosos. O Pacto de São José da Costa Rica, ele não fala da vítima no processo penal. Mas, e aí eu gostaria de chamar a sua atenção. Embora o Pacto de São José da Costa Rica não fale da vítima, todas as condenações brasileiras foram por violações aos direitos da vítima. Como é que se dá isso? Isso se dá da seguinte forma. A gente tem que entender que quando... Vamos pegar, por exemplo, o caso Damião Ximenes Lopes.
Damião Ximenes Lopes foi a primeira condenação brasileira na corte. O Brasil foi condenado porque não investigou nem puniu seus assassinos, que eram agentes estatais. Eram médicos, enfermeiros, agentes de saúde de uma casa de repouso. Então, quando a gente olha, e essa é a primeira condenação, eu poderia citar outras. Quando a gente olha para as condenações brasileiras, todas elas têm a vítima dentro desta perspectiva, está bem? Quando a gente fala do caso Favela Nova Brasília, foram agentes de Estado, policiais, que entraram lá e estupraram, mataram e causaram severas violações de direitos humanos para aquele grupo de pessoas que lá estavam. Também tivemos o caso Escher, interceptação telefônica sem ordem judicial. Então, tomem cuidado, ou pelo menos com uma ordem judicial carente de fundamentação, para ser mais preciso. Então, tomem cuidado quando a gente fala de violação de direitos humanos, que todos os casos foram por violação dos direitos das vítimas, porque na corte todo mundo, tirando o Estado, todo mundo é vítima, né? Todo mundo é vítima. Então, cuidado com essas informações que podem acabar gerando uma má compreensão por confusão com o termo vítima aqui interno, e que eu vou falar já já. Pessoal, o Código de Processo Penal trata de maneira esparsa da vítima e nós temos resoluções, como essa do CNMP, que eu vou tratar bastante aqui. Essas, então, vejam, Constituição, Pacto de São José, Código de Processo Penal, resoluções, leis especiais. E aí, eu gostaria de falar dos conceitos de vítima. E vamos trabalhar um pouco esse conceito do Edgar de Moura Bittencourt. Ele fala de um conceito jurídico, é a pessoa que sofre risco ou lesão a bem jurídico seu. Fala de um jurídico penal restrito, é aquele que sofre diretamente as consequências da violação, e um jurídico penal amplo, que é o sujeito, a coletividade, que sofrem diretamente as consequências do crime. Esse conceito, desenvolvido por Edgar de Moura Bittencourt, acabou sendo desenvolvido também na ONU. A ONU fala de um conceito amplo e de um conceito restrito de vítima. O conceito amplo são as pessoas que, individual ou coletivamente, tenham sofrido danos, inclusive lesões físicas ou mentais, sofrimento emocional, perda financeira ou diminuição substancial de seus direitos fundamentais. E restrito, vítima é o sujeito passivo da infração penal. Perceba, no conceito amplo, os parentes da pessoa que morre no homicídio são vítima. No conceito restrito, só essa pessoa é a que vai ser considerada vítima. Scaranci fala que o Estado é sempre a vítima, o sujeito passivo formal ou constante. E sujeito passivo material ou eventual é a pessoa que sofre a violação dos seus bens. A resolução do CNMP vai incorporar todos esses conceitos. Ela fala em vítima direta e vítima indireta. Direta é que sofreu a lesão direta causada pela ação ou omissão do agente. Indireta são todas as pessoas que possuam relação de afeto ou parentesco com a vítima direta, até o 3º grau. Percebam, neste contexto, os irmãos também são vítimas, né? Lembrem-se que a contagem aqui dos graus de parentesco é pelo direito civil e não por aquilo que normalmente a gente fala vulgarmente, meu parente de 3º grau. Tá bem? Ok. A gente também, nessa resolução do CNMP, a gente fala de vítimas de especial vulnerabilidade. Quem são as vítimas de especial vulnerabilidade? Pessoal, são vítimas
que alguma característica como idade, gênero, estado de saúde, deficiência, agravem a sua condição de vítima. No Brasil, a gente tem leis reconhecendo isso, a Lei Henri Borel, a Lei Maria da Penha, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Fala-se ainda em vítima coletiva, não individualizável, ou conglomerada, ou virtual. Quem são essas vítimas? É o grupo social, ou as comunidades ou organizações atingidas pela prática do crime. Pensem, por exemplo, nos crimes contra o consumidor, nos crimes ambientais. Aqui nós temos vítimas coletivas. E também nós temos que são vítimas expressamente reconhecidas pela resolução do CNMP, os familiares e pessoas economicamente dependentes da vítima, por exemplo, os filhos menores. E aí, nessa tabela que eu coloquei aqui, nós temos as espécies de vítimas nos distintos incisos da resolução do Conselho Nacional do Ministério Público. Agora, a gente tem ainda os chamados processos de vitimização. E eu separei aqui a classificação tradicional e a classificação moderna e queria que entendessem que ambas se complementam, tá? Tradicional, vitimização primária, ocorre quando acontece o crime. Vitimização secundária ou sobrevitimização se dá com a relação dessa vítima com o sistema de justiça. A terciária vai ser o abandono da vítima pelo Estado, pelos familiares e pelo grupo social. A quaternária se refere ao medo de ser vítima. E uma classificação mais moderna, e aqui apenas em termos de distanciamento no tempo, tá? Direta é a chamada vítima direta, indireta são as pessoas relacionadas com a vítima, e heterovitimização, a vítima procura identificar o que ela fez de errado. Perceba que essa heterovitimização se liga diretamente com a vitimização quaternária. Em ambas, a vítima se vê como responsável pelo que aconteceu com ela. Na quaternária, ela passa a ter medo de sair de casa, medo de ser novamente vítima de crime. E aí, isso tudo se liga a um último ponto. E o garantismo? Amigos, o garantismo, nas palavras do seu próprio idealizador, Luigi Ferraioli, é la legge del più debole, é a lei do mais frágil. É a lei do mais fraco. Garantismo é a lei do mais fraco. Pessoal, veja, quem é o mais fraco? No momento do cometimento do crime, o mais fraco é a vítima. Não tenha dúvida. No momento do cometimento do crime, a vítima é a pessoa mais frágil. No processo e na execução penal, o mais frágil é o acusado. Então, a gente precisa entender que esse conceito de fragilidade vai mudar. E por isso, o garantismo, que é um herdeiro da tradição iluminista, ele vai ver formas de proteção preventiva da vítima e também formas de atenuação do abuso do poder estatal. O que Ferraioli quer é proteger o mais fraco. E o mais fraco vai variar conforme a situação. É importante lembrar, como diz David Garland, que a vítima não pode ser utilizada como um totem para justificar o aumento da punição e de práticas autoritárias. O que nós queremos, acima de tudo, é um processo penal justo. E esse processo penal justo depende de uma participação equilibrada da vítima no processo penal tradicional. Ela deve ser protagonista no processo criminal não violento, como é o caso
da justiça restaurativa, mas ela não deve ser o principal foco no processo criminal tradicional. A gente tem que ter uma participação equilibrada de todos. Muito obrigado pela atenção. Fiquem com Deus. Sejam felizes. Valeu!